Olá, você está no canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, sou professor e sou historiador e é um prazer imenso tê-la ou tê-lo aqui conosco. Espero que você aqui tenha um momento de reflexão e com muito respeito, porque é uma coisa que nós não temos visto nos últimos tempos. Eu quero falar do que eu penso, sem desrespeitar o seu ponto de vista, mas fazer com que você pense e até repense seu posicionamento, sem que eu precise para isto usar de adjetivos para me colocar à frente de você numa condição em que parece que quem não pensa como eu não serve, não presta e coisa e tal. Nesse maniqueísmo que eu não acredito. Eu não acredito nisso. Mas eu quero falar para você, bolsonarista. E vamos aos fatos. Muitos bolsonaristas vêm aqui no canal para reclamar que o Ciro Gomes apoiou o Lula no segundo turno. O mesmo Ciro Gomes, que, diga-se de passagem, não faz parte do governo Lula, né? Não tem nenhuma pasta que o Ciro esteja envolvido. O PDT, sim, o PDT tem lá o presidente, né, nacional do PDT como ministro da Previdência, inclusive. E outros que estão no governo, mas o Ciro Gomes não está, nunca fez campanha para o Lula, e no segundo turno, né, por ele não ter chegado no primeiro turno vencedor, ele optou pelo Lula. Mas vamos a alguns fatos, e eu quero que você pare e pense e reflita e diga com verdade para você mesmo. Não precisa ser para mim, não. Diga para você, com a sua consciência. Não era você que já tinha dito que o Bolsonaro já tinha ganho as eleições em 2022? Já estava tudo ganho, que não precisava nem processo eleitoral? Pois é. E aí, se tinha tanta convicção na vitória do Bolsonaro, por que o teu candidato e você não fez força para derrotar o Lula no primeiro turno? Ora, se o Lula é o meu maior adversário, se eu sou contra o Lula, por que eu vou deixar o meu candidato opositor vivo no segundo turno? Por que vocês aceitaram o terrorismo eleitoral do PT, que atacou Ciro, que atacou Simone Tebet, que criou um mar de lama, né, de medo na população, né? E vocês então disputaram essa narrativa ali, né, fizeram um compadrio com o PT no primeiro turno, né, não derrotaram o Lula, porque acharam que achavam, né, que se o Ciro tivesse no segundo turno como opositor, o Ciro poderia derrotar o Bolsonaro. Ora, aqueles que efetivamente se achavam tão vencedores tinham medo de um candidato que eles achavam que não tinha potencial poder vencê-lo. Mas por quê? Porque o governo que vocês defendem hoje como um governo maravilhoso era um governo rejeitado, um governo onde um presidente falava para uma parcela da população e nunca falou para a população brasileira. O Lula também faz a mesma coisa. O Lula fala só para os seus. Vocês ignoram que quando você chega ao poder, você é presidente de todos, não só dos seus eleitores. Mas o Bolsonaro fez questão de falar somente para os seus eleitores. E vocês querem que ele seja reeleito com pompas, com um povo aplaudindo ele? Outra questão que eu tenho que colocar, e é bom que seja colocado, de uma ou duas. Ou os senhores ou as senhoras são burros ou burras de não entenderem que quem votou no Lula ou no Bolsonaro não necessariamente quer dizer que são, de fato, lulistas ou bolsonaristas, mas sim que houve a votação para dizer não ao outro, simplesmente, ou vocês são desonestos intelectualmente falando. Ciro Gomes optou por votar em Lula porque era natural, porque não podia o Ciro votar, se tiver que escolher entre os dois, votar no sujeito que
matou mais de 500 mil de brasileiros, que debochou sobre as vítimas da Covid, as vivas e as mortas, que fez com que pais, mães, filhos, netos, avós chorassem, e que esse nunca estendeu a mão para falar uma palavra sequer de consolo para essas pessoas. Vocês ficaram o tempo todo chamando qualquer um que questionasse o governo do seu mito de comunista. Vocês fizeram de tudo para ofender quem quer que seja. E vocês queriam o quê? Que as pessoas votassem no Bolsonaro? Vocês fizeram a derrocada do Bolsonaro. E aí, depois de toda a reviravolta, ficaram choramingando na frente dos quartéis, pedindo um golpe de Estado, porque não aceitaram o resultado das urnas, dizendo que as urnas eram fraudadas, porque talvez as urnas precisavam de uma revisão, porque não sei o que, não sei o que. As mesmas urnas que colocaram o seu mito lá como presidente. E ele, incompetente que foi, não conseguiu unir o povo brasileiro. Mas é mais fácil botar a culpa no outro do que você olhar para si, olhar para os seus erros e dizer: olha, eu errei, eu tenho que refazer a minha caminhada. Eu preciso refazer o meu processo. Eu preciso, refazer. Eu realmente errei. Quando vem Traub, faz uma crítica, como ele fez, dizendo exatamente que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, não é eu que estou falando, foi o Weintraub. Aí a gente começa a perceber que os bolsonaristas, que querem se dizer tão diferentes dos petistas, talvez tenham o mesmo vício do petismo. O vício de quererem ser donos da verdade por conta de um orgulho exacerbado de quererem ser donos da verdade, da narrativa, por quererem sempre estar certos. E por quererem estar sempre certos, não conseguem perceber que o mais sábio é aquele que olha para os seus erros, se critica primeiramente, olha para si e recomeça seu caminho. Mas vocês não vão conseguir fazer isso. Continuam fazendo os mesmos erros de sempre, criticando os outros, porque é fácil apontar o dedo para os outros. Agora, a culpa do Bolsonaro não ter sido eleito é do Ciro Gomes. O Ciro Gomes se vendeu para o PT. Me diga qual cargo que o Ciro Gomes ocupa no governo. Me diga quando que o Ciro fez campanha para o Lula no segundo turno. E me diga, bolsonarista, por que você é tão valente para atacar o Ciro e tão silencioso quando se refere ao Lula? Talvez seja até uma espécie de uma tchutchuquinha do Lula. E valente com os outros, mas com o Lula e com o mito, é claro, vocês se silenciam. Será que não há aí uma espécie de um consórcio velado, ou de um consórcio muito mais aberto do que vocês pensam que é? Porque talvez está na cara que o bolsonarista de hoje choraminga como o petista de ontem, falando coisas que não têm sentido algum, para justificar a sua incompetência. Aceita que dói menos, bolsonarista. O teu candidato foi incompetente, porque qualquer um com um pouquinho de inteligência conseguiria unir o povo brasileiro no momento de uma Covid e fazer-se candidato forte na eleição de reeleição. Mas ele não conseguiu. Aí a culpa é dos outros. Nunca é de vocês, nunca é a nossa. Enquanto nós agirmos assim, seremos uma pátria muito pequena, do tamanho de um grão de mostarda. E incapaz de reconhecer os seus erros, é aquele que não consegue entender o que aconteceu historicamente. E por não conhecer o que aconteceu na história, é que Hitler, por exemplo, perdeu uma Segunda Guerra Mundial. E que bom que ele perdeu a Segunda Guerra Mundial. Mas parece que tem gente que não entende o que está acontecendo. Ou por má vontade,
por incapacidade cognitiva ou por interesses, como diria Brizola. Não sei.